Nesta semana, o senador Dalírio Weber, do PSDB, esteve em Timbó, se reuniu com membros do partido, imprensa e também visitou a prefeitura da cidade, sendo recepcionado pelo prefeito Jorge Krieger. Em seu discurso, um dos assuntos abordados pelo senador foi a concessão da BR-470. Nós tivemos uma reunião recentemente, em Brasília, e lá ficou marcada uma reunião agora no próximo dia 21 de agosto na cidade de Blumenau, reunindo todas as entidades produtivas de todo o Vale do Itajaí, exatamente para discutirmos o processo de concessão. Nós temos aí 4 trechos que foram licitados, contratados e já com ordem de serviço expedida, que nós queremos que o governo federal banque, até para, no processo de concessão, ajudar a diminuir o valor da tarifa que será praticada para a BR-470. É a rodovia mais importante do nosso estado e existe o reconhecimento por parte de toda a bancada catarinense, ou seja, dos 3 senadores e dos 16 deputados federais. Até porque, por ela transita toda a produção do grande oeste do nosso estado. Nós estamos pressionando e queremos que essa reunião do dia 21 na cidade de Blumenau, ela de fato promova, traga novidades. Existe a perspectiva de que o edital saia ainda neste ano, o edital de concessão, e que nós possamos ter, durante o ano que vem, a assinatura do contrato, transferindo à iniciativa privada a responsabilidade de promover as melhorias necessárias para permitir de que, de fato, se atenda a uma expectativa, uma demanda muito antiga de toda a comunidade do Vale do Itajaí. Weber também comentou sobre a situação do senador Aécio Neves e frisou que o partido não pode ser responsabilizado pela atitude de uma ou outra pessoa, garantindo que o compromisso do PSDB é com os catarinenses e brasileiros. Em primeiro lugar, nós temos que aguardar, o julgamento de todas essas questões. Ou seja, para isso, existe, o caso está judicializado e a gente aguarda, que isto de fato seja apurado e se tiver necessidade de punição, que aconteça a punição. O partido não pode ser responsabilizado por uma atitude de um ou de outro, não importa, a sua graduação. Nós temos um compromisso, completamos 29 anos de existência. Quem acompanhou o surgimento do PSDB em 1988, sob o comando de lideranças expressivas, como Mário Covas, como Fernando Henrique Cardoso, como José Serra, Franco Montoro e tantos outros líderes, essas bandeiras não podem cair ou deixar de ser defraudadas em função da atitude deste ou daquele. Nós temos um compromisso com Santa Catarina, nós temos um compromisso com o Brasil. E é em torno desses compromissos que serão renovados a cada processo eleitoral que nós vamos continuar nos orgulhando de sermos do Partido da Social Democracia Brasileira. Temos história, temos realizações e com certeza muito mais ainda haveremos de fazer em prol do benefício, ou seja, de governos que hajam com caráter e espírito de justiça social. Sobre as eleições presidenciais de 2018, alguns dos nomes citados pelo senador foram José Serra, Geraldo Alckmin e Dória. Nós temos a obrigação de nos apresentar como alternativa de poder. Fizemos isso em 1989 com Mário Covas, fizemos em 94 com Fernando Henrique, fizemos em 98 com Fernando Henrique novamente, fizemos em 2002 com José Serra, fizemos o mesmo com Geraldo Alckmin em 2006, fizemos novamente com José Serra em 2010, fizemos isso novamente com o Aécio Neves em 2014. O PSDB vai ter candidato à presidência da República e nós esperamos interagir. O nosso candidato pode ser José Serra, pode ser o Geraldo Alckmin, pode ser o Dória, como pode ser outros nomes como Marconi Perillo e tantos outros líderes que o Brasil tem do PSDB. Nós queremos escolher o melhor e durante o processo eleitoral mostrar as diferenças de gestão que o PSDB sempre produziu aonde ele foi guindado a condição. Durante o período de Fernando Henrique Cardoso, nós pegamos um Brasil com 2.700 de inflação anual. E entregamos um país com um controle inflacionário, com reformas estruturantes, com a universalização da educação, do ensino fundamental e ensino médio, com preocupações grandes com o Sistema Único de Saúde, surgiu, naquele período, todo esse arcabouço que permitiu que nós oferecêssemos uma saúde diferenciada, quando o ministro da Saúde, era o nosso José Serra. Os grandes programas de transferência de renda surgiram, no período do Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos realmente um governo diferenciado, como também quando governamos vários estados brasileiros. E eu cito só o exemplo do estado de São Paulo. Nós estamos há 24 anos, o PSDB está há 24 anos se sucedendo, no comando do maior estado da federação. Se faz isso
E se os paulistas conferem, digamos, ao PSDB essa responsabilidade, é porque, digamos, o PSDB tem quadros que são competentes para também governarem um país. Por isso, digamos, nós estamos muito convencidos de que vamos ter um candidato, digamos, preparado, qualificado para governar o país, como também teremos propostas inovadoras no sentido de fazer com que, sem demagogia, mas com muita responsabilidade, possamos dar a direção certa para que o país cresça de forma sustentável por um longo período. O senador também falou sobre a reforma trabalhista, frisando que é uma conquista a ser comemorada pelos brasileiros. Se nós voltarmos justamente ao período do Fernando Henrique Cardoso, ele sempre dizia: nós temos que falar a verdade para os brasileiros, ou seja, mostrar a realidade dos números, para permitir de que o Brasil e os brasileiros se voltem e aceitem a tomada de decisões que muitas vezes são impopulares, mas necessárias. Com demagogia, com certeza, nós vamos aprofundar o caos no Brasil. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, ou seja, esse governo de transição, comandado por Michel Temer, está promovendo reformas estruturantes que são impopulares, mas que são necessárias. A questão da reforma trabalhista, acho que é algo que deve ser comemorado, porque vai criar inúmeras oportunidades novas de trabalho. E é o que está faltando. Nós temos hoje 14 milhões de brasileiros desempregados. Se não nos atinge diretamente, nós talvez não tenhamos a dimensão do que é ter um pai de família desempregado, correndo diariamente, batendo as portas de empresas no sentido de se reempregar e não obter, digamos, nenhuma resposta favorável, é muito dolorido. 14 milhões de brasileiros com capacidade para trabalhar, se todos eles forem empregados, o que isso significa? Significa mais bem-estar social, mas sobretudo significa crescimento para o país. Quando nós temos crescimento de renda, automaticamente nós temos a geração de impostos e os impostos vão se transformar em receita para as prefeituras, receitas para os estados e receita para a União. Se esses recursos, se essas receitas forem bem geridas, e nós temos certeza de que os nossos prefeitos municipais, os nossos governadores, e nós esperamos que também o poder central seja muito responsável na aplicação desses recursos, nós teremos o quê? Bem-estar social. Ou seja, as demandas da população, tanto nas áreas sociais, como saúde, como educação, assistência social, bem como também na questão de mobilidade urbana, ou seja, no desenvolvimento, nós vamos ter um país que com certeza vai ser orgulho de todos nós brasileiros.